Espanha e Geórgia se enfrentaram nas oitavas de final, numa partida em que a Espanha obviamente era favoritaça, né? Uma das melhores seleções da Eurocopa até o momento, se não a melhor. E a Geórgia, uma seleção que obteve muito carinho do torcedor aí por causa de terem sido guerreiros, terem se superado uma das menores seleções da Eurocopa, uma das com menor favoritismo. Só o fato de eles estarem na Eurocopa já era grande, de eles terem passado por mata-mata já era grande, mas a gente tinha a impressão de que esse confronto aqui estava um pouco inacessível para eles. Bem verdade que eles venceram Portugal, mas Portugal estava com time reserva, já estava classificado. É bem diferente de pegar uma Espanha completamente titular aí no mata-mata, né? E a gente imaginava que seria um jogo assim, com a probabilidade quase zero da nossa querida Geórgia conseguir vencer. E a gente teve uma Espanha vindo aí com o time que vem jogando, né, praticamente aí, liderado lá na frente com o Nico Williams, com o Yamal. E a Geórgia, cara, um 5-3-2 que tinha um objetivo muito claro. Defender, defender, defender. E nos contra-ataques era contra-ataques assim alucinantes. E era papo de pegar a bola, tipo uma bola longa no Kvara pra mandar um passe pro outro e já sair na cara do gol. Era assim, era contra-ataques que os caras não queriam nem pensar. Como a Espanha estava atacando muito na frente, a Geórgia, quando roubava a bola e conseguia fazer ela chegar no Kvara e no Mika, né, no Mika Otadze, eles conseguiam levar algum perigo porque tinha muito espaço, eles conseguiam correr em campo adversário inteirinho assim muitas vezes, né. E no final das contas, a Espanha começou assim o jogo com, sei lá, 200% de posse de bola, né, sendo perigosa, criando algumas chances ali, a ponto de ter uns números assim, ó, que nos primeiros minutos eles estavam com 88% de posse de bola, né, chutes a gol, passes, é tudo assim, um massacre completo. Só que aí, amigo, a tática da Geórgia funcionou perfeitamente no minuto 18. O Kvara recebe uma bola na ponta esquerda, ele dribla um camaradinha, toca no Mika Otadze. E o Mika Otadze que faz uma bela Eurocopa, vale lembrar, que ele, não sei se ele tá depois dessa rodada, mas ele tava como líder de participações em gols na Euro, né, com 3 gols e um passe pra gol. Ele puxa um contra-ataque de forma brilhante, ele vai caindo da esquerda pro meio, assim, vai dar uma costurada, abre a bola na direita, o camarada cruza pra área, e aparece o nosso querido Lenormand, o zagueirão, que dá uma assistência pro gol do contra, entendeu a piada? Gol contra, mais uma vez aparece belíssima piada. Aparece na Eurocopa, o Lenormand deu essa ajudinha, porque o Kvara tava chegando no segundo pau, e ele ficou todo troncho ali, chegou daquela maneira, olha a cara do maluco aí, durante o gol. Porra, cara, que é isso aqui, mano? Que é isso aqui? Era óbvio que ele ia fazer o gol contra. A merda que tinha feito. É, o cara chegou todo troncho, ele todo errado, e mandou contra o próprio patrimônio. E aí era bizarro, porque a estatística do jogo era tipo 1000% de posse de bola pra Espanha, 200 chutes pra Espanha, zero. Cara, a Geórgia não tinha uma finalização no gol. Tinha trocado, sei lá, 15 passes no jogo e tava vencendo por 1-0, né? Foi um momento ali que os mais otimistas começaram a sonhar, Yuri. Naquele momento chegou a sonhar um pouquinho, não? Não, porque deu pra perceber que foi um acidente de percurso. Tipo, não é que nem Inglaterra e Eslováquia, que o gol tava ficando maduro, o gol da Eslováquia, né? Porque eles estavam chegando bem, e a Inglaterra tava jogando mal. Mas nesse caso, não, a Espanha tava jogando muito bem, tava fazendo o jogo dela ali, e aí um acidente, porra, totalmente acidental, né? O Lenormand ali foi mal pra jogada, eu acho que ele foi mal, acho que não. Isso aí não tá só na conta do azar. Eu acho que ele foi mal e deu azar, as duas coisas, mas mesmo assim, quando você vê assim que o time tá jogando muito bem e toma um gol numa jogada completamente inoportuna, aí você sabe que eles vão conseguir dar a volta por cima, né? Eu acho que era questão de tempo realmente eles conseguirem a virada. E vale ressaltar que nesse começo de jogo aí, a Espanha vinha criando chances e o Mamardashvili vinha se destacando, fazendo algumas boas defesas, né? Teve uma defesa que ele fez na pequena área, depois teve um chutaço do Cucureja no cantinho e o Mamar foi lá pegar. E aos 38 chegou ele, o cara dos gols importantes, né, cara? O Rodrigo, como um volante aí, não é um cara que vai fazer 300 gols por temporada, né? Não vai fazer 20, 25 gols, mas os poucos que ele faz geralmente são muito importantes. Um deles foi de título para o Manchester City na Champions League, inclusive. E ele tá sempre ali, principalmente nos jogos dos times dele, no caso de Espanha e City, em que o time domina muito a posse de bola e que ele tem essa liberdade e esse campo para chegar cada vez mais perto do gol e armar ali já na entrada da área adversária quase, né? De vez em quando aparece um espacinho para ele chutar, a gente sabe que ele chuta muito bem. A bola encontrou ele na entrada e ele mandou de canhota para fazer o 1-1. Um cara de poucos gols, né, Yuri? Mas gols muito importantes em geral, né? Exatamente, né? O Rodri, cara, ele tem essa característica de finalizar muito bem da entrada da área, né? Eu acho que foi uma mancada que a Geórgia cometeu algumas vezes, não apenas no lance do gol, mas teve outros momentos em
que o Rodri teve muita liberdade na entrada da área, que ele poderia ter finalizado, né? Quando você tá perdendo o jogo, cara, você não pode dar essa brecha pro Rodri finalizar, porque ele chuta muito bem com as duas pernas. Ele tem uma mira, assim, cara, de sniper pra conseguir dar essas finalizações que vão bem no cantinho mesmo, rasteiro. Já fez muitos gols assim pelo Manchester City. Você falou do gol na final da Champions. Ele também tem outro gol muito decisivo pelo City na decisão do título da Premier League, na rodada final em 2022, contra o Aston Villa, que também é uma chapadinha dessa na entrada da área, que a bola vai no cantinho. É um erro fatal você dar esse espaço pro Rose e a Geórgia foi punida. Exatamente. E aí o jogo foi pro intervalo, mas, cara, eu imaginei assim, ó, que tipo... Pô, a Espanha tá em cima. É bem verdade que a Geórgia fez um gol e os caras estão de parabéns, porque eu acho que o gol deles foi a execução perfeita do plano de jogo, sacou? O plano de jogo era retranca completa e contra-ataque fulminante. E o contra-ataque deles foi lindo, cara. Cara, foi lindo, foi maravilhoso. Desde o drible do Kvara na ponta esquerda, até a puxada do Mikal Tatsi, a arrancada dele pra abrir na ponta, o cruzamento foi bom. Então, aquilo ali foi, assim, o georgianismo em estado puro que saiu o gol da Geórgia. Mas foi pouco, cara, porque contra esse time da Espanha, que é muito bem montado e um time que pressiona muito... Era difícil, tanto é que no primeiro tempo, apesar do 1-1, né, vale lembrar, o jogo foi pro intervalo 1-1, o melhor jogador da Geórgia era mais uma vez o Mamardashvili, né? Naquele momento, no final do primeiro tempo, ele tinha chegado a 26 defesas nessa Eurocopa, que segundo o SofaScore, era o dobro do segundo goleiro que mais defendeu. Obviamente, seleções pequenas geralmente têm goleiros com números um pouco maiores do que de times grandes e seleções grandes, porque obviamente são mais frágeis, então recebem mais chutes e aí os goleiros têm capacidade de fazer mais defesas. Mas é uma Eurocopa brutal dele. Agora, no segundo tempo, cara, acontece um lance que talvez poderia ter mudado um pouquinho o rumo da partida e o rumo das coisas. Talvez não também, né? Mas a verdade é que tem uma bola que o Kvara pega no meio campo. E aí ele, cara, ele meio que do nada assim, ó, ele resolve chutar lá da meiuca, velho. E aí essa bola, cara, é pela segunda vez no dia, né? No jogo da Eslováquia também teve quase o gol do Strelac lá que ele marcou no meio campo. O Kvara chuta muito bem. A bola passa por fora do goleirão Unai Simon. Mas, assim, caprichosamente ela passa perto do gol e não entra. Tu viu esse lance, cara? Imagina o Kvara mete aquela ali, velho. Seria um baita gol, né? O Kvaratskhelia, eu acho que ele surpreendeu a gente nesses últimos 2 jogos da Geórgia na Euro, né, cara? Eu achei que hoje ele também, quando tinha chance de ser participativo, ele tava bem no jogo. Porque, assim, não era um jogo de muitas oportunidades, né? A Espanha tava com a posse de bola altíssima, estava muito bem na pressão pós-perda, então quando a Geórgia recuperava a bola, na maioria das vezes a Espanha conseguia já forçar o erro deles. Hoje foi um jogo que o Kvara não teve muita brecha para mostrar alguma coisa, que nem, por exemplo, ele tinha tido contra a Turquia e contra a Croácia, contra a Turquia e contra a Eslovênia, né, que tava... Eslovênia na República Tcheca, nossa senhora, cara, é muita seleção para ficar se lembrando. Ele tinha tido muita brecha para aparecer ali e não estava aparecendo bem, mas contra Portugal ele foi bem nas chances que teve, e hoje nas pouquíssimas ali eu achei que ele conseguiu aparecer bem. Tava inspirado, né? Tava com confiança, porque para você tentar uma jogada dessa, você tem que estar com muita confiança para achar que você vai conseguir fazer o gol dali. Cara, e a bola passou pertinho, tá? Se a bola pega um pouquinho mais de giro, ele consegue botar um pouquinho mais de curva lá, seria um gol espetacular. Ele chutou de antes do meio de campo, cara. E eu acho que é importante falar também, né? Ontem, quando tu chutou o placar, tu falou assim, o Kvara não vai nem tocar na bola. E ele quase não tocou. Mas o que tu falou agora também é perfeito, porque as poucas vezes que ele pegou na bola, ele conseguiu fazer o que a gente esperava dele, né? Teve, obviamente, alguns contra-ataques que ele perdeu a bola e tal, mas, em geral, achei que foi uma atuação decente do Kvara. Só que a partir daí, meu irmão, começou já a nossa querida Espanha a amassar. 51 minutos de jogo, falta na entrada da área, o Yamal cobra, o Mamardashvili mais uma vez faz uma defesa monstra, né? E aí no segmento da jogada, o Yamal recebe a bola na ponta direita, cruza e o Fabián Ruiz chega no segundo pau completamente livre, manda de cabeça e acaba virando o jogo para a Espanha. É bacana, Yuri, que a UEFA tinha postado um vídeo de outra assistência que o Yamal dá pro Fabián Ruiz, que é exatamente igual, cara. Exatamente igual. Quer dizer, muito parecida, né? Ele pega essa bola, cruza no segundo pau e o Fabián Ruiz faz essa entrada, então... Digamos que não é por acaso, né? Não é um chuveirinho. É uma jogada que certamente eles treinaram. Caso contrário, não ia acontecer 2 vezes quase idênticas em pouco tempo. Aí foram um amistoso, né? Que a Espanha fez. Inclusive você falou do Mikal Tatsi, né? Que era o jogador com mais participações. Ele foi igualado hoje justamente pelo Fabián Ruiz aí, com 2 gols e 2 passes para gols. Agora, dos jogadores que ainda estão na Euro, ele é o cara que mais participou de gols de forma isolada. Cara, a partir daí aconteceu uma coisa, Yuri, que eu queria saber se a tua leitura é a mesma que a minha. Mas a Espanha virou o jogo,
E nesse momento virou a mesa, porque se a Geórgia antes poderia ficar mais na defensiva continuando com a estratégia deles de contra-ataque, agora a coisa era mais complicada, eles teriam que buscar o empate, né? Então aquela estratégia do underdog de fazer o primeiro gol, depois fechar um pouquinho ali, tava indo pelo buraco. E a Espanha fez uma coisa que a Inglaterra não fez em nenhum momento nessa Eurocopa, Yuri, que foi o seguinte, eles continuaram pressionando, cara, continuaram em cima, continuaram tentando fazer o terceiro gol, a Geórgia saiu jogando, eles pressionavam lá em cima, não se comportaram como uma seleção medíocre, um time podre, tentaram buscar o terceiro gol, tentaram matar o jogo. E aí é verdade que teve um gol contra numa jogada do Yamal que foi anulado por impedimento, só que na verdade a Geórgia não estava conseguindo puxar esses contra-ataques, e justamente numa tentativa que eles foram pro ataque, saíram um pouquinho, foi que eles tomaram o terceiro gol, porque acho que é o Kvara que perde a bola na frente, a bola chega rapidamente no Nico Williams, e aí o Nico Williams faz um dos gols que eu achei mais bonitos dessa Eurocopa, cara. Ele vem com uma velocidade absurda no contra-ataque, espera o momento perfeito pra tirar do zagueiro, né? Ele dá aquela esperadinha quando o zagueiro dá o bote, ele só tira um pouquinho pro lado, e chegando na cara do Mamardashvili, que é talvez, ou considerado por muitos, o melhor goleiro da Eurocopa, o goleiro que fez mais defesas, goleiro que inclusive nessa partida tava brilhando muito. Pô, ele nem quis saber, irmão. Meteu aquele tirambaço que é dos melhores que tem, porque é colocado e forte ao mesmo tempo. Mandou bem em cima, assim, ó, sem chance pro Mamar, né? Marcando um belo de um golaço e concretizando ele também como um dos grandes jogadores dessa Eurocopa, né, Yuri? O Nico Williams fez uma partida brutal hoje, mas não foi o único jogo que ele foi bem. Ele é muito bom. Os 3 jogos que ele foi titular nessa Euro, né? Ele não teve essa participação contra a Albânia na terceira rodada, que o De La Fuente poupou o time inteiro. Os 3 ele foi muito bem. Inclusive ele foi o nosso homem de jogo também contra a Itália, que foi uma partidaça dele contra a Itália, que não teve gol nem passe para gol, porque a Espanha venceu com gol contra, mas o lance do gol contra é uma jogada com ele, né? Ele quem faz a jogada que acaba resultando no gol contra do Calafiori. Então é uma competição fantástica do Nico Williams. Para mim, inclusive, está sendo até melhor que a do Yamal, que também é muito boa, mas eu acho que o Nico tá sendo até melhor. Até porque ele é mais velho, né? Ele é um jogador mais velho que o Lamine Yamal. 21, acho. Tô vendo muita gente, cara, muitos torcedores do Barcelona e tal, pedindo a contratação dele pro Barça para a próxima temporada. E assim, eu não sei quem vai conseguir contratar o Nico. Eu tenho certeza que o Barcelona gostaria e que ele gostaria de ir para o Barcelona, mas ele tem contrato até 2027, se eu não me engano, com o Athletic. Então, assim, para você tirar um jogador do Athletic que tem contrato ainda por alguns anos, é difícil, porque quero lembrar para vocês que o Chelsea foi tirar o Kepa do Athletic e teve que transformar o Kepa no goleiro mais caro da história para conseguir tirar o Kepa de lá. Eu realmente não sei se vai ser simples assim, mas é um jogador realmente muito bom. O pessoal tá falando aí que tem multa no chat. Eu dei uma pesquisada que parece que tem... eu tô vendo algumas fontes que dizem que é 55, 58 milhões, mas é nessa faixa de uns 60 milhões de euros. Dá pra pagar, hein? Dá pra pagar. Não, se for um contrato bem mal costurado, né? Como é que um jogador jovem, bom desse, você faz um contrato com uma multa patética dessa? Qualquer time consegue pagar isso aí. Não sei se o Barcelona na situação que tá. Mas, por exemplo, na Premier League, literalmente os 20 times da Premier League conseguem pagar essa multa. É um contrato bem mal costurado. Nesse lance aqui, eu queria dar uma cutucada num jogador que tá muito bem nessa Eurocopa, que é o Mikel Tadic. O que aconteceu com o Mikel Tadic, tá? E obviamente não é uma coisa que acontece só com ele, acontece muitas vezes com vários jogadores. Ele tomou uma entradinha, nada demais, lance de jogo não foi nem falta. Tocaram nele. Ele caiu no chão e ficou lá. Ai, minha canela. Ai, meu Deus, que dor. O jogador fica nessa, no chão lá, se contorcendo, esperando que o juiz vai marcar falta ou esperando que alguém vai botar a bola pra fora. O que aconteceu? O lance seguiu e o Nico Williams fez o gol. E o Mikel Tadic ficou lá, no chão. Abandonou o time dele. Todo mundo aqui que já jogou pelada sabe que, né, se tu toma um chutinho na canela, às vezes parece que é pouco, mas, pô, pega e dói. Mas, cara, pega e dói a ponto de ficar no chão chorando enquanto o time tá tomando um ataque, cara. Eu não acho que esse gol não ia sair se o Mikel Tadic se levantasse e corresse atrás da bola. Ele tava muito lá na frente, ele é atacante, não era nem papel dele parar no Nico Williams, é óbvio. Mas, cara, eu fico tão triste, cara, quando os caras desistem de jogar pra fazer cera, pra simular. Porra, é vergonhoso, cara. Beleza, querido, tocaram em Tina, doeu, que pena, né? Acho que já passou da fase de ficar chorando porque tocou um toquinho, que ele levou um toquinho quando tinha 10 anos, poderia chorar pra mamãe. Mas agora, pô, tem um jogador numa Eurocopa, cara, tem um dos craques da Eurocopa, velho. Ficou lá no chão, ai, tomou um gol. Vai que doeu, mas não, deve ter doído. Que isso, cara? Deve ter doído, mas, cara, eu acho isso. Tu vê o replay, cara, não foi nada demais, foi um lance de jogo.
Nem foi tipo, porra, uma entradaça na canela, nada. Foi um toquinho que deu ali, cara. É óbvio que o cara tá fazendo cera, é óbvio. Isso acontece direto, só que hoje aconteceu, o cara tomou o gol. Ficou lá, né? Ai, juiz, manda a bola pra fora, para o jogo. Não parou, seguiu o jogo, gol. Então, que fique de aprendizado aí. Duvido que alguém vai aprender alguma coisa com isso, né? O jogador adora fazer isso aí, mas aconteceu. Outra coisa importante que aconteceu é que o Dani Olmo entrou muito bem nessa partida, né? Ele deixa uma bola pro Yamal ali, meio que reto na frente do gol, que o Yamal acaba jogando pra fora um pouquinho. E logo depois o próprio Dani Olmo recebe uma bola. Cara, que domínio do Dani Olmo, cara. Que coisa de... Essa é a diferença de jogador de elite pra um jogador mediano, ou de um jogador profissional pra um jogador de pelada, né? Que ele já domina pensando no chute, né? Ele não domina pensando que eu tenho que dominar. Não, ele já domina pensando que o domínio é uma ajeitada para a finalização. Ele domina puxando pra canhota e bota de canhota no cantinho pra guardar o quarto gol do jogo. O Dani Olmo que entrou muito bem, né? Mas esse domínio dele ali, cara, foi coisa de louco. Me lembrou aquele do Eriksen, que o Eriksen fez esses dias também, só que o Rudiger salvou, né? Nesse caso aqui o gol do Dani Olmo entrou. Ele é muito bom, cara. Ele tá entrando ali no segundo tempo como substituto do Pedri, né? E foi titular no jogo contra a Albânia. Até agora tá correspondendo, né? É uma opção muito boa. Eu não sei se o De La Fuente tem essa dúvida, tipo, contra a Alemanha, quem será que eu vou iniciar? O Olmo ou o Pedri? Não sei, talvez na cabeça dele o Pedri seja titular absoluto. Mas com toda certeza é uma baita opção para você ter ali pro segundo tempo. E no final das contas, então, cara, esse aí foi o quarto gol da Espanha e acabou o jogo 4-1 para os espanhóis. A Geórgia foi guerreira, eu acho que dentro do possível eles fizeram um plano de jogo deles. Mas, cara, essa Espanha é uma equipe que não só é muito boa, como tem jogadores que estão crescendo muito. E é uma equipe que pressiona, cara. Pressiona, tenta, chuta de todo jeito, chuta de fora da área, chuta pelas pontas. É cruzamento na área, tem vários tipos de jogadas diferentes. Os caras não se acomodam na partida, não retrancam, não vão pra trás, eles ficam em cima. Então acho que o 4-1 é um placar justo, refletiu o que aconteceu no jogo. Pra vocês terem uma ideia, a Espanha finalizou 35 vezes durante o jogo. 35 finalizações. É muita finalização, irmão. É muita. O Mamardashvili fez 9 defesas, se eu não tô enganado, na partida. E foi terminar a Eurocopa, agora ele tá eliminado, né? Com 30 defesas no currículo. Ele é o segundo goleiro que mais defendeu chutes numa Eurocopa, numa edição de Eurocopa. E a Espanha, muito bem classificada, mais uma vez jogando futebol... É precioso, né, cara? Pelo menos pra mim é o futebol que mais encantou nessa Eurocopa, assim. Eu achei um jogo bem previsível, né? Como eu falei, eu já esperava que fosse uma goleada da Espanha, porque é uma diferença gritante entre as duas equipes, né? Mesmo que essa seja uma Euro que está sendo extremamente raro ver goleadas, a Espanha foi apenas a segunda seleção a conseguir fazer mais de 3 gols nessa Euro em um jogo, né? A primeira foi a Alemanha na primeira rodada, no primeiro jogo contra a Escócia, e agora a Espanha conseguiu meter 4 na Geórgia. De forma extremamente tranquila, eu acho que em momento algum no jogo a Espanha pareceu encurralada, que nem a gente viu hoje com a Inglaterra. Acho que eles estavam extremamente serenos o tempo inteiro, fazendo ali o jogo deles. Uma coisa que é importante para você quebrar a retranca é você conseguir fazer o balanço ofensivo, assim, esse balanço da bola que eu me refiro, de forma rápida. Por exemplo, você está com a bola na direita, você fazer o balanço para a bola chegar na esquerda e você conseguir chacoalhar a defesa do adversário e abrir espaço, é importante que isso seja feito de forma rápida. E a Espanha consegue fazer isso de forma muito rápida, com os meias ali, Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, os pontas ali extremamente rápidos e talentosos, Nico e Yamal. É uma coisa que quando você faz isso de forma lenta, você facilita demais o trabalho defensivo do adversário. Porque a bola chega num ponta, aí o ponta vai dar para o lateral passa para o meia passa para o volante passa para outro meia, para o meia passar para outro ponta. É um negócio extremamente lento que no tempo que você faz isso tudo, a defesa simplesmente ela vai balançando aqui de acordo com a bola. E aí a coisa fica previsível, fica encaixotada ali. E a Espanha consegue fazer isso de forma muito rápida, então a retranca que a Geórgia montou, em momento algum ela teve chance, cara. Estava sendo realmente muito fácil para a Espanha penetrar ali na área do Mamardashvili. Você falou da questão das finalizações, eu fui buscar aqui, eles finalizaram 11 vezes contra a Croácia, 20 vezes contra a Itália, 16 vezes contra a Albânia com time reserva e agora no jogo de hoje você falou aí 35, né, 35 vezes contra a Geórgia. Então é uma seleção que finaliza bastante, é um time que não tem medo de chutar, né? Você vê em vários momentos ali o Rodri finaliza de fora,
O Nico, quando tem chance dentro da área, abre para a direita e finaliza. O Lamine Yamal abre para a esquerda e finaliza. O Fabián Ruiz, quando consegue fazer uma boa infiltração, finaliza também. O Morata dá apoio moral para os jogadores ali, dá aquele apoio emocional, né? Dá fortes palavras de incentivo ali, como capitão da seleção da Espanha, porque chutar ele não sabe. Ele é um cara extremamente inútil. Mas fora isso, Coitado. a gente até brincou antes do jogo que o Morata fez aquela graça, né, na primeira rodada, um belo gol contra a seleção da Croácia. E aí o Pedro Silveira, né? Aí o Pedro Silveira aproveitou, né? Pra me lascar aqui ao vivo pra todo mundo ver. Ah, porque o Morata vai se tornar um dos maiores artilheiros da história da Eurocopa. Ele né? Tá empatado aí com o Alan Shearer e com o Griezmann. E depois disso, o Morata simplesmente não acertou mais porra nenhuma na Euro, cara. Espere. Ele só é titular ainda Tem porque 3 eu jogos sei, ainda, cara. espere. E é capitão, tá? Titular e capitão e não tá jogando merda. Ele não, cara, sem resenha, não tô pegando no pé. Ele destoa. Ele destoa do Yamal, ele destoa do Nico, ele destoa do Rulli, do Fabián, do Pedri. Você vê que o cara tá em outra rotação ali, sabe? Eu acho que se essa seleção da Espanha tivesse um centroavante do Davi nível do Villa, Kane, que tem a Torres. Inglaterra, o Fernando Torres, tu tá maluco. Se o Fernando Torres tivesse ali, podia entregar a taça pra Espanha, tá ligado? Mas é isso, cara. Muitas equipes hoje em dia sofrem com essa falta de um grande camisa 9, né? E a Espanha é uma delas. Queria só ressaltar o que o Yuri falou, dizendo que a Espanha chuta muito, né? Tô olhando no site oficial da UEFA. A Espanha é a seleção que mais finalizou a gol na Eurocopa, foram 84 finalizações ao total, 13 a mais que a segunda colocada, que é a Alemanha. E também a Espanha é a seleção que mais dribla na Eurocopa, e muito, tenho certeza, por causa do Yamal e do Nico, né, cara, que são dois jogadores muito incisivos, muito verticais. Porra, eu adoro isso, cara, porque é uma diferença brutal daquela Espanha nojenta do Luiz Henrique na Copa do Mundo, que ninguém tentava uma porcaria de um drible. Os caras tocavam a bola de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. O jogo inteiro, o Rodri tocava 200 vezes na bola e ninguém tentava um drible no lançamento. E agora não, cara, a bola cai no pé do Yamal, meu irmão, de vez em quando ele toca pra trás, toca pro meio, mas muitas vezes, tanto ele quanto o Nico, eles vão pra cima. Eles jantam os lateral, jantam o zagueiro, vai pra cima, tenta criar jogadas, e eles têm conseguido ser muito efetivos nisso, né? Então os dois fazem uma boa Eurocopa aí, e a Espanha tá de parabéns. O nosso Man of the Match foi o Nico Williams. A partida dele é quase perfeita, tá, cara? Ele dá um passo pra gol, faz um gol, cria 4 chances e ainda acerta 100% dos passes. Desde que a Opta começou a coletar os dados em 1980, ele é o único jogador que conseguiu fazer isso, tá? Um gol, um passe pra gol e 100% dos passes completados começando o jogo como titular. Bizarro, é uma partida perfeita, é irretocável, né? O que ele fez, assim, uma atuação muito, muito boa mesmo. Inclusive, muito, muito bom. No Marca da Espanha saiu a manchete: a Nicomania faz a Espanha voar. Então tá todo mundo apaixonado aí pelo nosso querido Nico Williams. Vale lembrar que ele já tinha sido o melhor jogador da Copa do Rei, né? Que esse Atlético de Bilbao faz essa campanha de campeão. Ele destruiu, foi quem? Foi o Barcelona e o Atlético, né? Que o Nico Williams botou pra dançar ambos aí. O melhor da partida, segundo a UEFA, foi o Rodri. Muitas vezes, pra mim, é um jogador tipo Toni Kroos, assim, né? Geralmente, se o time ganhou, foi bem, é porque ele foi bem também. E então, ele tá quase sempre fazendo grandes partidas aí. Mais um jogo que ele não perde, né? A última partida que ele perdeu pela Espanha foi quando? Março de 2023, é isso? Março de 2023 contra a Escócia. Também tem uma manchete do Marca que diz o seguinte: Fabián marca, Fabián assiste. Fabián es una cátedra de futebol. O que significa? Uma cátedra o quê? É um professor. É um professor de futebol. Encontramos o novo Iniesta. Pouco empolgados, graças a Deus. Enquanto isso, na mídia georgiana, o 1TV da Geórgia disse que a Geórgia se despediu de forma digna da competição. Eu acho também que foi uma participação muito interessante da Geórgia, muito legal. Os caras estão de parabéns. Tiveram pelo menos 2 jogadores que se destacaram muito, que foi o goleiro e o Mikal Tadze. Foram pro mata-mata, né? Conseguiram até fazer um jogo decente contra a Espanha, um jogo dentro das limitações deles, meterem um golzinho e tal. Então, eu acho que os caras estão muito de parabéns aí, como uma seleção minúscula como eles são, né? Uma seleção muito pequena e muito, muito fraca. E também no Jornal da Geórgia lá, saiu a seguinte manchete: o final do conto de fadas é bom, mas apenas começou e toda a Geórgia verá. Então acho que eles estão dizendo que é o seguinte: apenas o começo aí de uma seleção da Geórgia mais forte, uma seleção
que tenha mais capacidades, de repente participar de outras Eurocopas, uma Copa do Mundo, algo do tipo. Yuri, a impressão que fica pra mim é que a Espanha é uma das seleções a serem batidas nessa Eurocopa, cara. Vai ser um pega pra capar esse Espanha e Alemanha, cara. Já tô muito, muito, muito ansioso. Vai ser com toda certeza o grande jogo das quartas de final. Eu não vou dizer que é uma final antecipada, porque a gente tem França e Portugal que vão jogar amanhã, podem avançar e também podem fazer outro grandíssimo confronto. Mas é um jogo colossal. Não só pelo que elas duas estão jogando nessa Euro, mas também porque são as maiores campeãs, né? A Espanha e a Alemanha são tricampeões da Euro. Tricampeões ou tricampeãs? Mas tricampeãs com certeza não. São tricampeãs da Euro e estão aí lutando para conseguir a hegemonia na competição, né? A gente ainda não tem um tetracampeão europeu e essas duas aí com certeza estão despontando aí, podem conquistar esse título, né, cara? Então, tem jeito, cara. Esse jogo aí vai ser o jogo da Euro.